Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Isla Convida. Muito obrigado a todos que nos têm seguido ao longo desta primeira temporada. Grandes conversas, grandes convidados, e é o que vai acontecer agora com uma convidada muito especial que eu tenho como amiga. Conhecemos na TV quando trabalhávamos juntos e mantemos essa amizade ao longo do tempo. E é com uma imensa alegria que a recebo aqui nos estúdios da Isla TV. Judite Sousa, muito obrigado por estares connosco. Tenho muito gosto. Muito obrigada eu. E a propósito do teu novo livro, A Arte de Curar a Alma, eu estive presente no lançamento em Lisboa, que contou com o professor Adalberto Campos Fernandes. Foi um sucesso. Tiveste lá as pessoas que gostam muito de ti, mas também que eu acho que isso aqui é muito interessante e ao mesmo tempo é muito, muito bonito, é as pessoas, o público, os espectadores que te acompanham, que te acompanharam ao longo da vida, da tua carreira, estiveram lá para dizer é verdade, que estavam contigo. Sim, é muito gratificante porque, para além dos meus amigos pessoais e dos meus amigos profissionais, de pessoas que me são muito caras, eu tenho recebido sempre muito carinho ao longo destes anos por parte de pessoas anónimas, cidadãos comuns. Eu vivo na zona das Amoreiras, vou muito ao centro comercial, as pessoas falam comigo, perguntam-me como é que eu estou. Digamos que há situações da nossa vida pessoal que chegam ao coração de toda a gente. E a verdade é que, à semelhança de muitos outros pais e de muitas outras mães, por quem eu tenho um grande respeito e um grande amor, a minha história de vida, nomeadamente na última década, é uma história à qual ninguém fica indiferente. E necessariamente isso gera uma onda de empatia, que era aquilo a que tu te estavas a referir. Sim, e a importância que a escrita tem nesta fase da tua vida. É preciso também fazer aqui um contexto sobre as mudanças mais recentes. Entregaste a carteira profissional de jornalista e tomaste a decisão de te dedicares à escrita. Exato. Uma paixão que, no entanto, começa quando ainda estavas todas as noites a fazer companhia às pessoas no Jornal das 8, não é? Eu sempre entendi que os jornalistas, nomeadamente aqueles que, em razão do seu percurso profissional, têm coisas importantes para comunicar, que se deviam aventurar na escrita, do ponto de vista profissional. E o meu primeiro livro foi publicado há 25 anos. Eu escrevi sobre jornalismo, escrevi sobre comunicação política, porque durante muitos anos eu fiz jornalismo político, escrevi também sobre a minha experiência no Brasil com a eleição do Jair Bolsonaro em 2018. Portanto, eu sempre entendi, à semelhança de resto do que se passa em países como a Espanha, a França, o Reino Unido ou os Estados Unidos, em que os jornalistas, nomeadamente os jornalistas de televisão, quase todos os anos publicam as suas histórias, falam da sua carreira, dos eventos em que estão envolvidos, e isso é algo muito importante para a construção e para a definição de um perfil profissional e é muito importante também para o público, porque as pessoas gostam de conhecer o que é que se passa por trás das câmaras de televisão. Sem dúvida. Os bastidores. Estiveste no palco dos grandes acontecimentos ao longo da tua carreira, entrevistaste grandes protagonistas políticos, não só em Portugal como em todo o mundo. E qual é aquele momento, ou melhor dizendo, o que é mais desafiante para ti? Agora que podes fazer uma retrospectiva da tua carreira, é comparável o foco
a concentração, a inspiração que é necessário para entrevistar um grande político e até para escrever um livro? São coisas distintas. Completamente distintas. A entrevista é um género muito exigente que implica uma técnica e o aperfeiçoamento dessa técnica à medida que a experiência se vai acumulando. As minhas primeiras entrevistas são distintas das entrevistas da última fase da minha carreira como entrevistadora. Só que eu considero que aquilo que eu ressalto da minha carreira profissional ao longo de 40 anos foram principalmente os meus trabalhos como enviada especial. Eu em 2019 fui reconhecida pela Associação da Lusofonia Portuguesa, em parceria com a Universidade da Sorbonne, em Paris, como a melhor enviada especial daquele ano, referente a 2018. E, de certa forma, é isso que toca cá dentro. O que toca cá dentro, mais do que as entrevistas, os debates, as noites eleitorais, as reportagens no terreno, em território nacional, aquilo que mais exigiu de mim e que também mais prazer profissional me deu foram os trabalhos como enviada especial. Olha, este novo livro, A Arte de Curar a Alma, chega na altura certa da tua vida, isto é, tu sentes que este é o tempo certo para este livro? Faz mais sentido agora do que faria há 5, 10 ou 15 anos? Não, eu durante muitos anos, portanto, como eu te disse, eu escrevi o meu primeiro livro há 25 anos, um ensaio sobre jornalismo, e outros acabaram por acontecer nos anos que seguiram. Eu, desta vez, senti que precisava de tentar, de ver se era capaz de escrever ficção. Eu não escrevi um romance, insisto, eu escrevi um livro em que eu ficciono a vida de 10 mulheres, mas aquilo que é importante no meu livro não são tanto as mulheres. Aquilo que realmente é importante no meu livro são as histórias que eu conto, as histórias de vida que eu conto. Ou seja, eu quis elaborar pensamento sobre situações do cotidiano, como o assédio laboral, como a violência psicológica, como a adoção de crianças em circunstâncias particularmente difíceis, como é o caso da Roda dos Enjeitados. Eu quis escrever sobre amores não correspondidos, eu quis escrever sobre o desamor, que é uma característica das sociedades contemporâneas, segundo os especialistas na matéria, e quis fazê-lo ficcionando através da vivência de 10 mulheres. Ou seja, eu poderia ter escrito sobre estes temas em nome próprio, mas eu quis ver se era capaz de o fazer de uma forma ficcionada. E acho que o livro, de certa forma, plasma esta minha intenção. E como é que vou dizer isto da melhor forma? Sentiste uma maior ou menor dificuldade consoante a história das mulheres e dos temas na hora da escrita? Escrever é uma batalha pessoal. Todas as pessoas que escrevem de uma maneira ou de outra, quando são interpeladas sobre o processo de criação ao nível da escrita, são unânimes em dizer que a escrita é muito exigente. Quando eu digo uma batalha, estou a pensar muito em respostas que o António Lobo Antunes me dizia. Eu entrevistava o António Lobo Antunes sempre que ele lançava um novo romance. E ele falava sempre nisso, nessas batalhas que a escrita implica. Do escrever meia dúzia de frases e achar que nada daquilo faz sentido e vamos rasgar o papel. Ele escrevia em papel, creio que escrevia à mão. Não sei se na fase final da vida dele já não utilizava o computador, mas
mas eu utilizo computador e a escrita é avançar, é recuar, é pensar, é parar. Eu, por exemplo, neste livro, eu comecei a escrevê-lo e depois parei. Eu estive cerca de um ano parada, porque não conseguia escrever. O processo criativo também tem desses momentos. Exatamente. E, portanto, é completamente diferente. Escrever um livro não tem nada a ver com fazer uma reportagem, fazer uma entrevista ou moderar um debate. São coisas completamente distintas. Há muitos escritores que são jornalistas ou que foram jornalistas. Por exemplo, o Mário Vargas Llosa, não é? Estou agora a lembrar-me de um Nobel da Literatura. Muitos deles conciliaram a escrita ao nível do romance com o seu trabalho enquanto jornalistas, mas são processos de criação completamente distintos. Olha, e olhando para a arte de curar a alma, e já falava das 10 histórias e das 10 mulheres, como é que ao longo do teu processo criativo se dava o critério escolha? Isto é, primeiro era muito claro para ti qual o tema que tu querias abordar e depois construías a identidade daquela mulher, ou primeiro a mulher e depois é que... Não, primeira história. Primeira história. Primeira história. Eu defini 10 situações da vida real sobre as quais eu queria falar. Por exemplo, o capítulo do Oriente é um capítulo em que eu falo de uma parte importante da história da República Popular da China, que foi a maior humilhação da China durante a sua história, que é uma história milenar. É uma civilização milenar, que foram as guerras do ópio. Foi a ocupação pela força de Hong Kong, em meados do século XIX, porque queriam apoderar-se do comércio da seda, principalmente, e o imperador chinês não aceitava essa exigência dos ingleses, e eles viciaram em ópio milhões de chineses e ocuparam Hong Kong à força para marcarem uma posição. E eu quis escrever sobre isto. E, portanto, eu parti da história factual, objetiva, e ficcionei duas mulheres, criando uma cumplicidade entre ambas, sendo que uma é investigadora e está a fazer um doutoramento sobre a história da China, onde entram as guerras do ópio, e a outra é uma financeira do Banco da China que está a viver uma história de amor não correspondido e estabeleço entre elas um diálogo, uma cumplicidade, mas que na centralidade dessa cumplicidade existe a história que efetivamente eu queria contar. Olha, eu confesso-te um pouco a minha dificuldade em às vezes ter uma conversa sobre livros, porque eu já tive a oportunidade de ler o teu livro e adorei o teu livro, porque depois quando nós fazemos estas conversas sobre o livro, dá-me vontade de falar de tudo, mas também temos que aguçar aqui a curiosidade do leitor e do espectador do podcast. Mas há uma história de todas elas. Se me dissesses, Marcos, uma história ou um tema do livro, fiquei muito impressionado com a Roda dos Enjeitados. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Queres falar um bocadinho sobre isso? Porque isso, de facto, remete para um tempo em que, se calhar, muitas pessoas que nos estão a ver e a ouvir agora nem imaginam que esse tempo acontecesse. Sim, aliás, eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais sobre a Roda dos Enjeitados e tive muitas visualizações, porque estamos a falar de um problema, de uma situação que marca a sociedade portuguesa. Crianças que eram abandonadas ou rejeitadas mesmo pela família, ou que não tinham mesmo família, e que eram recebidas nos conventos, nas misericórdias, e entravam naquilo que se chama a Roda dos Enjeitados, que era o nome dado a esse circuito institucional que funcionava nos conventos e nas misericórdias, em que as crianças acabavam por ser numeradas
não tinham nome, portanto, nem sequer havia um problema de identificação. Era um número. E a escolha fazia-se em função deste processo que acaba por ser muito, muito complexo, mas muito, muito real. Isto realmente aconteceu. A roda dos enjeitados aconteceu. E as crianças que tinham a sorte de serem adotadas e as outras que... E as outras que não tinham, não é? Tinham. E quando nós pensamos na sociedade portuguesa, eu gosto muito de história, não é? Portanto, a história faz parte da minha vida. Isso. Para além de ser a minha área académica, é uma área de estudo que eu amo. Eu amo a história. E intencionalmente eu quis que o primeiro capítulo fosse sobre a roda dos enjeitados, porque estou convencida que as gerações na casa dos 30, dos 40 anos nunca tinham ouvido falar de tal situação. E eu quis que o meu livro trouxesse conhecimento. Porque há dois tipos de escrita, basicamente. Há a escrita ficcionada, em que se elabora pensamento sobre questões relacionadas com a vida de uma forma poética, mas sem se valorizar muito a história real, vivenciada pelos personagens. E há depois a escrita em que o peso da história se sobrepõe ao peso da palavra, enquanto entendemos a palavra no seu valor exclusivamente literário. E eu valorizo mais a primeira componente. Eu valorizo mais a componente de uma escrita pragmática, de uma escrita factual, de uma boa escrita. É essa escrita factual mas já não valorizo tanto a escrita numa perspectiva de análise literária pura e simplesmente. Essa escrita factual que faz com que a ficção seja, em muitos casos, bem real. Exatamente. Não é isso. Já vimos de voltar ao teu livro. Deixa-me agora lançar-te um outro desafio, até porque falavas do livro que escreveste há 25 anos, um ensaio sobre jornalismo. Olá, Mariana. Olá, Mariana. Como é que tu vês agora nós que, obviamente, apesar de já não ser os jornalistas no ativo, mas não sei se concordas com esta ideia, uma vez jornalista para sempre jornalista, é como aos médicos. Exatamente, é como aos médicos, como aos arquitetos, acho que como todos os profissionais. É normal, e, portanto, a nossa forma de olharmos para a televisão e para a rádio e para os jornais, temos sempre a veia a jornalística bem ativa, mas como é que tu vês agora o jornalismo, meu Deus, que volta que o jornalismo deu, as redações deram, por exemplo, nós estamos a ter esta conversa que está a ser transmitida no YouTube do Isla Santarém, que é um canal de televisão, claro. E é no Spotify, que é uma plataforma claro. áudio. Isto foi uma grande revolução. O que é que, de facto, nesta revolução, o que é que tu destacas de positivo e dos desafios que, eventualmente, de algumas ameaças que estão a acontecer e que, na tua perspectiva, é preciso aqui tomar decisões para ter resultados diferentes? Acho que é muito difícil controlar, porque a visão romântica do jornalismo acabou. Não existe mais a visão romântica do jornalismo. Eu, quando comecei a trabalhar como jornalista, eu tinha 18 anos. Eu fazia reportagens, ia para Braga, para Miranda do Douro, para Coimbra, para Aveiro, para a Régua, entrevistava as pessoas, fazia reportagens sobre os problemas da terra. Hoje em dia, esse tipo de jornalismo não existe mais. Porque outras variáveis, entretanto, aconteceram. Surgiu, desde logo, a internet. E a internet constituiu-se como uma fonte inesgotável de informação que contaminou o jornalismo, de certa forma. Depois, a informação tornou-se muito mais imediata e em tempo real do que no passado. Hoje em dia, alguma coisa que está a acontecer, o espectador está a ver
esse acontecimento em tempo real. Então caiu a notificação no teu telemóvel. Exatamente. Portanto, essa é outra diferença assinalável. Passamos a ter a internet com as suas múltiplas fontes de informação, umas conferíveis, outras não conferíveis. Passamos a ter a informação em tempo real. Ao nível da televisão, a estação de televisão que foi pioneira na produção de informação em tempo real foi a CNN. Na Primeira Guerra do Golfo, em 1991, creio eu, se a memória não me atraiçoa. Hoje em dia temos as redes sociais, as novas gerações, para se sentirem informadas sempre que o desejam, vão às redes sociais e sabem tudo o que se passa, sem o filtro que o jornalismo introduz e que continua a ser uma peça distintiva e fundamental. Daí o risco da desinformação. Daí o risco da desinformação. Portanto, digamos que a televisão modificou-se, a informação também se modificou, surgiram novas plataformas comunicacionais, surgiram novas abordagens, a informação tornou-se muito mais imediatista, o que retirou espaço ao jornalismo de investigação que exige tempo. Portanto, digamos que há lados positivos, há lados negativos, mas há uma coisa que para mim é uma evidência. Nós não podemos fazer nada contra a revolução tecnológica. A revolução tecnológica é incontornável. Da mesma forma que a Revolução Francesa, em 1789, aconteceu. Portanto, nós temos que nos saber adaptar às novas realidades comunicacionais e procurarmos manter aquilo que é fundamental do jornalismo, que é o valor ético da profissão. E esse valor ético muitas vezes não está nas redes sociais e os jovens confessam publicamente que consomem informação no Instagram e no TikTok. Sim, mas eu também conheço muitos jovens que fazem as duas coisas. E eu acho essa prática muito saudável, que é, eles estão permanentemente conectados com as redes, mas quando se trata de acontecimentos à séria, eles às 8 da noite, eles querem ver o telejornal, o Jornal da Noite, o Jornal Nacional, os jornais das televisões que estão no cabo, para verem com os seus próprios olhos se aquilo que viram e ouviram durante o dia nas redes bate certo ou não bate certo. Mas quando não há, digamos, um ambiente de breaking news, notícia de última hora, também não é um risco fazer zapping pelos canais de notícias e ver tudo muito monotemático, todos a falarem do mesmo? É verdade, porque, vamos lá ver, as grandes histórias são sempre grandes histórias. E nós não as podemos evitar, pelo contrário, não é? A função do jornalismo é divulgar os acontecimentos, mas contribuir para que o público disponha de instrumentos de compreensão para melhor avaliar a dimensão dos factos e retirar as suas conclusões. É essa a função do jornalismo. Não é uma função neutra. É uma função vinculativa, no sentido de ajudar a formar a opinião pública. Só que hoje em dia tudo se tornou um negócio e tudo o que acontece é guiado pela ideia do lucro, pela ideia do dinheiro. E desse ponto de vista a informação também se mercantilizou, porque tu estás a falar da questão monotemática. Nós fazemos zapping e estão todos a falar da mesma coisa. Estamos todos a falar do Trump, da base das lajes, do Irão, do Estreito de Hormuz, porque é o acontecimento que domina a atualidade mundial.
E depois, porque é muito mais barato produzir informação com comentário em estúdio, do que produzir uma série ou mesmo uma telenovela, não é? Olha, e houve alguém que faltou entrevistar? Houve algum acontecimento marcante da história recente que tu não estiveste e gostavas muito de ter estado? Isto é uma pergunta para ti muito difícil, porque tu estiveste em muitos palcos, muitos mesmo. Sim, eu sinto-me muito, muito resolvida desse ponto de vista. Eu sinto que, por exemplo, em relação ao Coro das Lajes, eu estive na Cimeira das Lajes, eu estive na conferência de imprensa em que, à minha frente, a esta distância em que eu estou de ti, eu tinha o Durão Barroso, o Tony Blair, o José Maria Aznar e o George Bush pai. São experiências que ficam para a vida. E desse ponto de vista, eu não tenho razões de queixa. Eu cobri grandes acontecimentos, eu não cobri conflitos armados, propriamente dito. Eu chegava algumas semanas depois, por exemplo, em 94, quando foi o genocídio do Ruanda, eu não estive no Ruanda em abril, quando começou o genocídio, em 1994. Eu estive em julho, quando se dá a grande tragédia humanitária, a grande catástrofe humanitária. Mas desse ponto de vista, há muita história para contar, há muita história para partilhar. Sim. E eu procurei escrever livros, deixando o meu testemunho sobre aquilo que vi, ouvi e vivi ao longo dessas experiências. Falemos agora das histórias do futuro. Por exemplo, faz sentido para ti continuares a contar a arte que cura a alma, no sentido em que podes te lembrar de mais temas e de mais mulheres? Não. Ou nesta altura já estás focada num novo projeto, numa outra ideia que já estás a trabalhar? Não. Eu neste momento estou focada num outro projeto, portanto, eu comecei por escrever ensaios, escrevi agora este livro, que é um livro que está entre o romance e o ensaio, ou entre o ensaio e o romance. Não é um ensaio, mas também não é um romance. O desafio que se me coloca é eu saber se sou capaz de escrever um romance. É nisso que estás a pensar agora? É. Esse é um sonho que falta realizar? É um sonho que eu tenho a certeza que vou conseguir realizar. Não sei se irei ser bem-sucedida, não sei se irei ser capaz de produzir algo tão exigente, porque estamos a falar do género literário maior. Não estamos a falar de um ensaio. Não sei se irei ser bem-sucedida, mas tenho a certeza que vou conseguir escrever um romance. Acredito piamente nisso. E a partir do momento em que o livro estiver cá fora, já é um sinal do teu sucesso. Se alguém o editar. Isso vai acontecer, por certo. Quem é que não quer editar, Judite Sousa? E para esse processo criativo, há outros sonhos que ainda faltam realizar? Por exemplo, o que é que te pode inspirar nesse romance? Viagens que ainda faltam fazer? Pessoas que ainda faltam conhecer? Todo o processo criativo nasce da realidade. E todo o processo criativo nasce da realidade individual. O Gabriel Garcia Marques dizia muitas vezes que ninguém escreve a partir do vazio. E se o Nobel da Literatura, como o Gabriel Garcia Marques, disse que ninguém escreve a partir do vazio, é porque ele tem razão. É porque ele está certo. Minha querida, muito obrigado. Para o final da conversa, a câmara é tua. Se quiseres enviar alguma mensagem, algum recado aos alunos do Isla Santarém, Instituto Politécnico. Não, obrigada. Desde já agradeço a atenção que me dispensaram, ouvindo e vendo o podcast. Agradeço ao Marco a oportunidade de estar aqui. E há uma coisa que eu vos digo
como dizia também ao meu filho, durante o tempo em que ele esteve entre nós. Estudem, trabalhem, aprendam, sejam humildes, observem o trabalho daqueles que unanimemente são considerados os melhores, sem qualquer tipo de pudor, mas trabalhem e acreditem que, por mais que num determinado momento possam pensar, eu já fiz, eu já sei, não é verdade. Há sempre algo mais para conhecer, há sempre algo mais para aprender, há sempre um caminho pela frente para se crescer. Muito obrigada. Muito obrigado, querida Judite. Muito obrigado. Judite Sousa, no nosso podcast Isla Convida, é para ver e rever, é para enviar para os vossos amigos e podem também acompanhar os outros episódios desta nossa temporada. Muito, muito obrigado. Já sabem, deixem um comentário. Se deixarem um comentário, eu prometo que vou partilhar com a Judite esse comentário. Obrigado. Até breve.